tenho a responsabilidade de, nesses encontros que teremos, tratar sobre um assunto extenso, importante e fundamental. Então, nós vamos ter 3 encontros para tratar sobre esse assunto, e nós então vamos ler o texto sagrado, e eu já apresento aqui o que nós iremos tratar. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dela, o livro do Gênesis, capítulo de número 12. Do verso 1 ao 3. A minha parte está aí na página 24. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Você que encontrou, por favor, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E os que podem, digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós temos diante de nós um tema proposto pela direção da igreja e da escola, que é conquistando as promessas de Deus. E é natural que, ao termos um tema como este, e que se trata de um tema amplo e que abre diante de nós diversas possibilidades, e não só possibilidades, mas principalmente deveres em tratarmos sobre alguns aspectos da conquista das promessas, e por se tratar de um tema amplo, nós precisamos, sobretudo, dividi-lo em partes para que se torne como uma espécie de caminhos que nos levarão ao destino final. Então, a proposta para o tema que eu tenho para discorrer envolve pelo menos 3 pontos importantes, não só da doutrina cristã, como também da própria teologia. E nós vamos, então, procurar abordá-los dentro desses 3 encontros que nós teremos. Agora, para nós compreendermos, ou pelo menos tentarmos compreender, a respeito desses assuntos que nós estaremos apresentando, é preciso que nós consideremos o fato de que o texto escolhido para se abordar esses assuntos foi exatamente o texto em que Deus chama Abraão e o convoca e impõe a ele um desafio, e Abraão então o atende. Para nós compreendermos e lançarmos bases firmes na nossa reflexão, nós precisamos considerar que não é à toa que este texto encontra-se em Gênesis. Gênesis, como vocês sabem, é o livro do princípio. E é o livro do princípio por várias razões. Porque nele se encontra quando a criação ocorreu, a origem de todas as coisas, a origem da queda na raça humana, também o anúncio da redenção e também indicações
da consumação, isto é, da glorificação. Portanto, eu fico impressionado com a grandeza do livro do Gênesis, porque em um livro apenas nós encontramos esses 4 pontos que dividem o plano de Deus, aquilo que também é chamado de a economia de Deus, e na execução desse plano para com o homem, a criação, a queda, a redenção, e aí você pode chamar de consumação ou mesmo de glorificação. É claro que antes de você aplicar algumas lições espirituais a respeito de assuntos, como por exemplo, já adiantando aqui, doutrina do pecado, doutrina da salvação e doutrina da igreja, com base no texto que nós lemos, é preciso que você não cometa o gravíssimo erro de dissociar o aspecto original e histórico desta passagem. Então, antes desta passagem significar alguma coisa para nós, esta passagem bíblica, ela significou historicamente algo para Abraão. Porque se você desconsiderar isso, você incorrerá no erro e no perigo gravíssimo da teologia liberal de tornar as passagens bíblicas alegóricas, ilusórias, como criações humanas. Então é preciso que se diga, e escute bem isso aqui, que nós vamos extrair lições práticas e espirituais a partir desse texto. No entanto, isso aqui de fato ocorreu e teve um significado original e histórico na vida de Abraão. Agora, é claro que nós não podemos também cometer o outro erro de acharmos que a Bíblia ela é dividida em si mesma. As divisões que ocorrem na Bíblia não é em relação a Deus. Isso aqui é fundamental. Essa divisão de histórias, livros, capítulos e versos não dizem respeito a Deus, dizem respeito a nós. Essa divisão não é para Deus, essa divisão é para nós. Porque para Deus não existe divisão na história. Porque Deus, ele conhece a história simultaneamente. Então o que está acontecendo em Abraão aqui, para Deus já é a execução de um plano que ele já sabe o seu final. Então é preciso que nós nunca nos esqueçamos de que a Bíblia não está dividida em si para Deus, ela está dividida para nós. Até porque ela expressa o Espírito de Deus que é eterno. Então, nós precisamos considerar o aspecto histórico, original, sem desconsiderar que o que está no Antigo Testamento, incluindo esta passagem naturalmente, são protótipos ou antecipações daquilo que viria a ser executado e consumado de forma plena no Novo Testamento. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos procurar extrair a partir desse texto, a partir desse fato, lições que dizem respeito a nós e que são executados de forma consumada no Novo Testamento. Agora, nós vamos então tratar aqui sobre esses 3 aspectos: hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a ciência que se propõe a estudar sobre o pecado, não é ensinar como pecar, porque isso aí ninguém precisa aprender, já nasce sabendo, não é? Ninguém entra na escola para aprender a pecar. Você pega uma criança de 1 ano e diga não para ela, ela vai brigar com você, porque já nasce com Adão dentro dela. Então, a hamartiologia, ela não ensina a pecar, ela trata a respeito do que a Bíblia fala sobre o pecado. Posteriormente falaremos sobre a soteriologia e finalmente sobre
a eclesiologia, que é a doutrina a respeito da igreja. Esses 3 pontos são extremamente fundamentais, porque dizem respeito à doutrina, dizem respeito ao que é chamado de teologia sistemática. A teologia sistemática isso aqui tudo é indispensável para entendermos. A teologia sistemática é uma das áreas da teologia, já que a teologia ela é dividida em áreas, e elas dialogam entre si, e a teologia sistemática é a sistematização de determinados assuntos. Então, por exemplo, na prática, você quer saber o que a Bíblia fala sobre anjos. Então você pega de Gênesis a Apocalipse tudo que a Bíblia fala sobre anjos e desenvolve o assunto. E isso então resulta no que é chamado de angelologia, teologia sistemática. A pessoa tem interesse, eu não, tem interesse em descobrir sobre os demônios, né? Tem gente que quer. Aí pega o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse, tudo que ela diz sobre demônio, e você tem então demonologia, por incrível que pareça, tem. Teologia sistemática. E a ramartiologia, soteriologia e eclesiologia da mesma forma. Agora, para nós adiantarmos, nós vamos então, nesse primeiro momento, tratar sobre queda e redenção. Mas nós vamos procurar trabalhar hoje aqui mais o aspecto sobre a queda do homem, ou a queda da raça humana. Observe que quando nós falamos sobre queda, sobre o pecado, eu acredito que o primeiro ponto a ser destacado é o fato de que o homem, ele, desde que pecou, desde a sua queda, o homem, ele procura esquivar-se não só da sua culpa, mas da própria realidade do pecado. Em nenhuma outra sociedade, em nenhuma outra época da história da raça humana, o homem procurou esquivar-se ou tornar o pecado como algo irreal, como em nossos dias. Então, existem pelo menos 4 formas, ou 3 formas, em que o homem geralmente ele procura negar a existência do pecado. Em primeiro lugar, existem aqueles que dizem que o pecado ele não existe. Então existem aqueles que falam, o pecado ele não existe. Existem aqueles que dizem, não, o pecado ele até existe, mas é desconhecida a sua origem. E existem aqueles que procuram nem abordar sobre o assunto, porque se trata de algo extremamente negativo, até porque trata a respeito do lado ruim da nossa história. Agora, existem algumas formas em que o homem nega a existência do pecado. Então, por exemplo, uma das formas do homem negar a existência e a realidade do pecado é dando ao pecado outros nomes. Então, esta é uma forma de desviar o foco. Então, aquilo que a Bíblia chama de pecado, aquilo que a Bíblia chama de iniquidade, aquilo que a Bíblia chama de inimizade com Deus, aquilo que a Bíblia chama de errar o alvo, aquilo que a Bíblia chama de maldade inerente ao homem, os homens procuram dar outros nomes, como doença, como, por exemplo, desajuste social e coisas semelhantes. No entanto, esta é uma forma apenas de desviar o olhar, desviar o foco, procurar redirecionar a responsabilidade. Então, a primeira forma que o homem tem de negar o pecado é mudando o seu nome, dando outras nomenclaturas para desviar o foco. Uma outra forma é uma forma até mais maleável, mas também é uma forma de negação do pecado, que é a pessoa que reconhece o erro, mas não assume
a responsabilidade. Porque uma coisa é eu reconhecer que errei, outra coisa é assumir a minha responsabilidade. Entre reconhecer que errou e assumir a responsabilidade, há uma distância. Adão, por exemplo, reconheceu que errou, mas não assumiu a responsabilidade. Então, essa é uma outra forma da pessoa negar a existência do pecado e a gravidade do seu pecado. No primeiro caso de mudança de nome, o homem procura desviar o foco. Agora, diga bem forte para ser uma vez só, por favor, diga assim: o pecado precisa ser visto como tal. Ou seja, é preciso que nós encaremos o pecado como de fato ele é. Até porque vê-lo desta forma é o primeiro passo para a cura. Identificar a doença, identificar o problema, é naturalmente possibilitar a cura e possibilitar a solução para o problema. Então, agora, é claro que também existe um aspecto aparentemente positivo, que esconder a realidade do pecado é uma forma de manifestar a sua gravidade, até porque se isso não fosse grave, ninguém o esconderia. Então, quando alguém comete algo e tenta esconder este algo, é uma demonstração de que isso de fato é grave, porque senão não esconderia. Agora, qual é o caminho para a solução? O arrependimento. Diga bem forte: arrependimento. A grande questão é por que é tão difícil arrepender-se. Aqui abriria uma série de possibilidades para tratarmos. Mas a principal razão pela qual é tão difícil haver genuíno arrependimento é porque arrependimento é uma obra exclusiva do Espírito de Deus no espírito do homem. O homem por si só, o homem naturalmente falando, ele não vai se arrepender, porque por natureza nós somos inimigos de Deus. Essa não é uma boa forma de começar a primeira fala, mas é a proposta, né? Até porque o evangelho ele só se torna belo quando você mostra o lado feio da história. Até porque, para você saber que você foi salvo, primeiro você tem que ter a consciência de que você estava perdido. Até porque, para você reconhecer que você recebeu vida, você tem que reconhecer que um tempo você esteve morto. Até porque, para você reconhecer que hoje você é amigo de Deus, você tem que ser lembrado constantemente que nós éramos inimigos de Deus. Então, o homem, por natureza própria, ele não se arrepende. Isso é obra do Espírito, no espírito do homem. Paulo chama o arrependimento de a tristeza segundo Deus. Ou seja, arrepender-se é sentir exatamente o que Deus sentiu quando nos via pecando. Repulsa, náusea, nojo. Quando há esse sentimento, é sinal de que existe ali uma ação exclusivamente do Espírito Santo. Então, o homem precisa arrepender-se, isso é obra do Espírito. Agora, diante dessa tentativa do homem de negar a existência, a realidade e as consequências do pecado, a Bíblia, por sua vez, ela não se cala sobre esse assunto. Pelo contrário,
seus personagens principais. Igual tem gente que diz, eu gostaria de ser como Moisés. Você tem coragem de matar alguém? Eu gostaria de ser como Abraão. Você tem coragem de entregar sua mulher para outro homem, só para você se proteger? Eu gostaria de ser como Davi. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque esses são os grandes personagens da história bíblica, e a Bíblia não esconde os seus erros. Oh, glória a Deus. Porque o final não é glorificar a esses homens, o final é glorificar aquele que, não obstante aos erros desses homens, os resgatou e deu a eles uma nova oportunidade. Ou seja, é a Deus apenas a glória para sempre. Se você reconhece isso, diga glória a Deus. Então, Deus, por exemplo, adverte tanto no Antigo quanto no Novo Testamento sobre não só a realidade, mas como a presença do pecado. Por exemplo, Deus falou a Caim: o pecado está à porta. E a ideia ali de pecado à porta, a ideia ali é de alguém que está dentro de casa, com as portas fechadas, mas na porta de saída da casa, que está fechada, existe uma fera faminta, e que se você abrir a porta, ela te devora. É isso que Deus falou para Caim. Deus falou para Caim: se você abrir a porta, essa fera vai te pegar. Então o que eu faço? Fica dentro da casa, fecha a porta, fica guardado na casa. Oh, glória, tem gente entendendo a voz do Senhor aqui. Oh, glória a Deus. Fica onde eu te coloquei. Eu tenho te escondido e isso é suficiente. Não abra a porta. Quando esse mal passar, eu lhe avisarei. Mas enquanto isso, fica escondido onde eu te coloquei. Quem entende a voz de Deus nesta manhã, adore Ele. O escritor aos Hebreus também fala sobre a realidade, a presença, e não só isso, mas a proximidade do pecado. Olhe bem para cá. Quando ele diz, quando ele afirma, o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí é preciso que nós consideremos que o pecado ele é tão pecado, que ele afetou absolutamente tudo. Tudo o que? Observe, ele afetou o aspecto interno e ele afetou também o aspecto externo. E eu não posso cair no erro que algumas tendências, inclusive teológicas, de que o pecado, ele é um problema externo apenas. Não, ele é um problema externo, mas ele também é um problema interno. Ou seja, escute bem isso. Lembra quando, por exemplo, Isaías, já como profeta, ele diz: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso aqui? É a definição exata da abrangência e da realidade do pecado. E essa visão só é possível quando você vê a Deus. Enquanto não vê a Deus, o problema está no mundo. Enquanto você não vê a Deus, o problema está no outro. Mas quando você vê a Deus, você vê que o problema está em todo lugar.
e que só Ele que está sentado no alto e sublime trono é capaz de resolver este problema. Onde está o problema? Em mim e onde mais? No mundo. E só Ele tem a solução para este problema. Agora, como nós estamos falando sobre a queda, para prepararmos o território para avançarmos nos nossos próximos encontros, é preciso que nós consideremos o que é queda. Mas para nós considerarmos o que é queda, nós precisamos fazer uma outra pergunta. Como era o ambiente antes da queda? Como era? Primeiro que não tem como nós dimensionarmos, porque nós já nascemos em um ambiente maculado pelo pecado. Escute o que eu vou dizer aqui, e é bom que dobre a atenção para eu não ser mal compreendido. Nós não sabemos o que é uma vida sem pecado, porque o mundo que nós nascemos é caído. Então, por exemplo, o processo do desgaste de uma parede é uma demonstração de uma realidade de coisas que se acabam, e se acabam por causa do pecado. Mas também o desgaste de uma parede, existe a possibilidade da restauração, que aí é também uma antecipação da possibilidade de Deus restaurar o que se quebra. Porque questões visíveis e físicas apontam para uma realidade eterna e espiritual. Mas nós não sabemos o que é uma vida sem a marca do pecado. Nós não sabemos. Mas podemos olhar para o que a Bíblia diz e ter uma noção do que era o ambiente antes da queda. O que o homem não tinha no jardim? Nada. Não, mas quando ele foi criado, aí tem umas histórias, né? E que o Adão estava lá sentado debaixo da árvore, vendo o cachorro com a cachorra, o cavalo com a égua, e aí ele olhava e falava, todo mundo tem uma companheira, menos eu. Eu quero saber onde é que está escrito isso. Não, mas não, só me mostra onde está escrito. Porque quem falou que não era bom que o homem ficasse só não foi Adão. Foi Deus. Porque para Adão estava bom demais. Porque do que mais eu preciso do que além da presença de Deus? Foi Deus quem falou. E não é porque Deus fez algo pela metade. Não, não é bom que o homem esteja só para o cumprimento da sua missão. Far-lhe-ei uma adjutora, para que lhe ajude na sua missão. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Do que o homem precisava no jardim, além do que ele tinha? Nada. Olha a capacidade de Adão. Ô meu irmão, por favor, tenta aí memorizar e falar o nome de 30 animais. Eu vou te ajudar, 100. Adão não só sabia como deu nome. Adão lavrava a terra sozinho. Isso antes da queda. Camarada hoje trabalha 1 hora e já estou cansado. Então, observe, a princípio, como era o ambiente. Perfeito, pleno, marcado pela presença irrestrita de Deus. O que é então a queda? A queda, diga bem forte, a queda. Não, eu sei que não é um assunto muito animador, mas é o que tem para hoje. Vamos lá. Diga, a queda é mais do que um tropeço. Diga, a queda é perda de posição. Diga, a queda é perda de condições.
Então, a queda é mais do que tropeçar. A queda é mais do que cair. A queda é mais do que um ferimento. A queda do homem é mais do que simplesmente um acidente de percurso. Então, o que é a queda? É estar aqui e depois parar aqui. É pertencer a isso e passar a pertencer àquilo. É ter isso aqui e já não ter mais. É ser de amigo, ser agora chamado inimigo de Deus. Quem era o homem? Amigo de Deus. Expressão do caráter de Deus. Quem é o homem após a queda? A expressão do que contraria o caráter de Deus. Quem era o homem? Amigo de Deus. Quem é o homem após a queda? Inimigo de Deus. Quem era o homem? Qual era a sua condição? Reconhecer o que é bom. Isso aqui é fundamental. Olha o que a queda nos fez. Ela nos tirou a capacidade de chamarmos de bom o que é bom e chamarmos de mal o que é mal. Quer ver? A pessoa diz assim, quando fala, por exemplo, de orar, nós chamamos geralmente oração de quê? Sacrifício. Jejum, estou fazendo um sacrifício. Oferta, sacrifício de louvor. Culto, vamos lá, é prestar um sacrifício ao Senhor. Aí a pessoa fala assim, a maioria, né, muitas pessoas, e o pecado? Prazer da carne. Já perceberam? O que é bom passou a ser visto como mal. E o que é mal passou a ser visto como bom. Não é isso que a serpente colocou na mente de Eva? Ela disse, quer dizer que vocês não podem comer nada. Não, a gente pode comer tudo, menos aquela. Por quê? Porque Deus disse, e quem avisa, amigo é. Deus disse que se tocarmos, acrescentou, se tocarmos, morreremos. A serpente, não é nada disso. Sabe por que Deus falou para você não tocar? Não é porque mata, é porque aquilo ali transforma homens em deuses. Então olha só, o que a serpente está propondo é, Deus avisou não é porque ele é bom, é porque ele é egoísta e quer ser Deus sozinho. E ele não avisou porque aquilo ali é mal, porque ao invés de matar, aquilo ali vai te transformar em Deus. Então quem é bom passa a ser visto como mal, e o que é mal passa a ser visto como bom. E é exatamente assim que o homem vive depois da queda. O que é bom é tratado como algo pesado, e o que é mal passa a ser tratado como prazeroso. E qual é a saída? Uma só. Tomar da receita que Paulo diz lá aos Romanos capítulo 12. Renove a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Permita que o Senhor transforme radicalmente a sua maneira de ver as coisas. E o que é bom será tratado como bom, e o que é mal será tratado como mal, e o Senhor será glorificado. Quem deseja que pelo poder da palavra nessa escola, Deus transforme as nossas mentes. Eu creio no poder transformador da palavra. A queda nos tirou a capacidade de discernirmos entre o que é bom e o que é mal. Mas afinal de contas, o que é de fato pecar? O problema é que nós, quando eu digo nós,
seres humanos, tratamos o pecado como práticas. Práticas. E eu digo de novo, práticas. Pecado não é só prática. Pecado não é só obra. Não olhe para o lado agora, não. Nessas horas tem gente que disfarça. E espiritualmente. Ele olha e fala, que coisa gloriosa, hein, meu irmão? Não, olha para cá. Tem nada de glorioso. Pecado não é só o que eu faço. Pecado é um estado. Pecado não é só fruto ou obra no sentido daquilo que se pratica. Pecado é uma questão do que se quer. Geralmente nós pegamos aquela passagem bíblica de Paulo e a tratamos de forma negativa. Qual? Essa daqui. Miserável! Homem que sou! O bem que eu quero fazer não faço. Não perca isso aqui não. E o mal que eu não quero está diante de mim todo dia. A gente pega esse texto e coloca ele de forma negativa. Não é negativo. Observe o que Paulo está dizendo. O bem que eu quero e o mal que eu não quero. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para Paulo, e antes de Cristo entrar na sua vida, eu queria fazer o mal e não queria fazer o bem. E agora, eu quero fazer o bem e não quero fazer o mal. Isso aqui não é negativo, isso aqui é um sinal de que Paulo já estava melhorando e sendo aperfeiçoado. Vou te dar um exemplo prático, muito simples. Chegue numa, desculpa a expressão, o vocabulário é pobre, numa balada de jovens, de sexta para sábado. Chega lá e diga para eles assim, ó, vocês tudo aqui estão em pecado. Meu irmão, o que é? Tudo isso aqui é pecado. Sabe o que a maioria deles diria para você? Se não te batesse, é claro. Ou depois de bater. Diria assim, isso aqui não é pecado, isso aqui é meu direito. Porque eu trabalhei e estudei a semana toda e agora é meu momento de lazer. Porque pecado passou a ser chamado de lazer. Agora pega um jovem da igreja que está em processo de transformação. E quando ele comete um pecado, vai conversar com ele. Ele vai dizer, eu não tinha o direito de fazer isso. Eu não tinha o direito de errar contra o meu Deus. Eu não queria fazer aquilo. O que é isso? É negativo? Não pode ser negativo. Porque o homem sem Deus, ele peca querendo pecar. O homem com Deus, a primeira coisa que é mudada nele é o desejo da sua alma. Porque o pecado é mais do que prática. O pecado é um estado interior. Mas nós, durante esses dias de escola bíblica, estamos alimentando o nosso espírito. E o Senhor nos transformará. Quem deseja isso de verdade, adore a Ele nesta manhã. O pecado é mais do que prática. O pecado é uma inclinação interna, é uma condição inerente, é um poder controlador. O senhor que assumiu agora, né, a missão. Eu vinha pensando, pastor Dionísio, quem será? Quem foi o eleito e o ungido para isso? Já vim orando pelo senhor, viu? Dura missão. É um estado interior.
E eu lhe provo isso na Bíblia, dentre outros textos. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Pastor Benhur, isso aqui para mim é assustador. Um dia lendo, isso aqui me saltou aos olhos, e isso me assusta cada vez que eu leio. Salmo 19. E o verso 12. Olha o que diz. Você encontrou, por favor, diga amém. Olha o que diz. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Olhe para mim, por favor. Existem pecados em nós que nem nós sabemos que temos. Esses desejos que nós temos externos são apenas materializações de uma realidade interna. Por isso, em outra ocasião, o salmista falou: sonda-me. Sonda-me, olha-me por dentro e vê se há em mim. Se há, claro que ele sabia que há, mas ele está dizendo de outros, ele está dizendo: vê se há em mim. Não é práticas erradas, caminho mal, e não é pecado mal, de onde procede o que eu faço. Sonda-me, Senhor, vai onde nem eu posso ir. E vê se há em mim alguma coisa que eu não sei de onde procede esses anseios, esses impulsos, essas vontades. Quando eu vejo, já foi. Senhor, não me mude apenas naquilo que eu faço. Muda-me, Senhor, de onde nasce tudo isso, de onde procede todas essas coisas. E só existe uma forma para isso. Qual é a forma para isso? Regeneração, que é diferente de novo nascimento. Regenerar é diferente de novo nascimento. Uma criança não nasce quando é gerada. Primeiro se gera, e nem a criança sabe que foi gerada. Ela já tem vida, mas não sabe. Ela está crescendo, mas não sabe. Mas já está lá. E quando nasce, se fala o quê? Deu à luz, ou seja, tirou aquilo que estava fora da luz e deu à luz. Aquilo que estava lá no oculto, agora torna-se visível de todos. Antes do novo nascimento ocorre a regeneração. Nem eu sei, mas ele já começou a mudar o meu estado de espírito. Ele já começou a gerar vida. O que eu desejava antes, eu já não desejo mais. As coisas que eu amava fazer, hoje eu odeio fazer. O que é isso? É sinal de que as coisas estão melhorando. E daqui a pouco o que foi gerado em você vai nascer, e todos verão o resultado da obra realizada pelo Espírito de Deus. Quem reconhece e deseja que isso seja feito em nós, com a permissão do pastor Dionísio, a quem eu respeito, se coloque em pé glorificando ao Senhor nesta manhã. O Senhor quer trabalhar em nós pelo lado de dentro, onde eu não vejo, onde nem você vê. E de repente você começa a se pegar dizendo assim: ué, eu gostava tanto disso, e agora eu estou odiando isso. Eu até estou fazendo, mas é só pela força do hábito, não por vontade. E de repente nenhum hábito existirá mais. Porque Jesus, ele não só perdoa o pecado, ele liberta o homem do pecado. Quem deseja que o Senhor continue, eu já estou com a mão levantada, porque eu sei qual vai ser a pergunta. Quem deseja que o Senhor continue esta obra em nós,
Oh, glória a Deus, onde ninguém vê, onde ninguém percebe, no mais íntimo do nosso ser, de onde procede todos os desejos, o poder da palavra está te tocando agora, a libertação de Deus aqui nesse lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir mais uma vez a tua igreja nesta cidade. Obrigado, Senhor, pela vida da liderança desta igreja. Obrigado pela vida dos meus companheiros que estarão ministrando também durante esses dias. Senhor, obrigado pela vida dos teus servos que já estão aqui para se alimentarem da tua palavra. Mas eu lhe peço, Senhor, aplique esta palavra aos nossos corações. Senhor Deus, torna esta verdade uma realidade em nossa vida. Muda-nos por dentro. Torna-nos, ó Deus, ávidos pela santidade. Torna-nos, ó Deus, sedentos em honrarmos ao Senhor, não só no que fazemos, mas também no que queremos, no que desejamos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.